Boa noite para todas vocês. Hoje a gente vai terminar o nosso conteúdo, tá? Portanto, a nossa aula de hoje ela é mais curtinha, né, do que a de ontem, que foi um pouquinho mais extensa. Hoje a gente só vai terminar, né, de ver alguns acessórios que a gente utiliza na radiologia odontológica, tá? Vamos iniciar dando uma relembrada na última parte da aula de ontem, que foi exatamente sobre essa área da odontologia, tá? Ontem a gente falou sobre esses filmes intrabucais, né? Assim como na radiologia convencional, né? Onde a gente utiliza filme radiográfico para poder captar, né, as imagens de qualquer parte do nosso corpo que a gente queira avaliar, na radiologia odontológica vai ser basicamente do mesmo jeito, né? Só que os filmes eles vão ser de tamanhos reduzidos para que eles caibam dentro da nossa boca, tá? Então são os filmes intrabucais, tá? Eles são constituídos aí por esse papel preto, né, opaco, que ele vai proteger o filme radiográfico, que é esse último aí, esse mais branquinho, ó. É ele que vai ser revelado, tá? Então ele fica aqui protegido por essa lâmina de chumbo, né, que protege aí da radiação, tá? Vai ficar dentro desse papel opaco, bem envoltozinho, e dentro desse plástico. Tudo isso para que a gente possa manipular esse filme intrabucal aí, sem o filme ser velado, tá? O que é velado? Se a gente expõe um filme radiográfico à luz, né, ele não vai servir mais. Antes dele ser revelado, se ele aparecer para a luz, né, o filme, vamos dizer assim, ele é estragado, né, e a gente não vai mais conseguir utilizar ele, né, para poder ver a imagem radiográfica, tá? Então essa aí é a composição de um filme intrabucal, ele tem todas essas partezinhas, tá? A gente vai colocar dentro da boca o envelope completo, a gente não tira nada. A gente coloca esse envelope aqui dentro da boca do paciente, já já a gente vai ver mais fotos, tá? E aí, quando a gente faz todo o procedimento, no posicionamento do paciente, que vocês vão aprender melhor sobre esses posicionamentos, né, a forma de como colocar o tubo de raio-x, tudo isso vocês vão ver na disciplina de radiologia odontológica. A gente vai fazer visitas técnicas, tá, para vocês verem de perto o aparelho, esse próprio filme aí intrabucal para vocês verem de perto e tudo mais. Depois que a gente faz, né, a radiografia, a gente leva esse plásticozinho do jeitinho que tá, com todas essas partezinhas dentro, e a gente vai fazer o processo de revelação, né, desse filme, tá? Primeiro que a gente viu antes dessa parte de revelação foi os tipos, né, de filmes, tá? A gente tem um filme aí que a gente usa para a radiografia periapical e interproximal e o filme oclusal. Os dois filmes de periapical e de interproximal, eles são do mesmo tamanho, eles são um pouquinho menor, tá? O que vai diferenciar a radiografia interproximal da periapical? A interproximal é essa primeira aqui, a gente vê a relação entre um dente e outro, tanto da arcada superior quanto da arcada inferior. Não se preocupe em saber distinguir os tipos de radiografia aqui nesse caso, né, porque ela não envolve aí essa matéria em si, tá? Somente os filmes e a composição deles, tá? No caso do filme periapical, a incidência, o tamanho do filme é igual da interproximal, tá? Mas a questão da forma que a gente vai captar a imagem que é diferente. A periapical a gente tem que pegar desde a coroa do dente até o finalzinho da raiz. E geralmente essas imagens elas vão pegar aí de 2 a 3 dentes somente, tá? A oclusal, o filme utilizado para a gente fazer
essa incidência, ele é maior, é esse do meio, tá? Esse filme, ele é grande porque a gente precisa pegar toda a arcada dentária. É a oclusão. Oclusão nada mais é do que a nossa mordida, tá? A relação entre os dentes superiores com os inferiores, tá? Então, a gente coloca esse filme aqui dentro da boca do paciente e ele vai morder. Então, a arcada vai ficar aqui assim, ó. Vocês estão conseguindo ver o ponteiro? Sim. Esse filme aqui, oclusal, a gente coloca de ladinho, assim, como se fosse uma bolacha na boca do paciente, e ele vai morder. Então, vai ficar assim, ó, a arcada fazendo esse movimento e o paciente mordendo, tá? E aí, o filme, depois de revelado, fica assim. Então, a gente consegue ver todos os dentes, ou da arcada superior, ou da arcada inferior, tá? O filme oclusal, ele é maior do que o filme utilizado em periapical e interproximal. O processamento radiográfico aqui a gente já viu na primeira disciplina, né, equipamento Zoom, que ele pode ser tanto automático quanto manual, tá? O manual é aquele que eu sempre falo, manual, a gente precisa pôr a mão na massa, né? A gente tem que colocar o filme nos químicos, no revelador, no fixador, na água, secar. E o método automático é aquele que a gente tem auxílio da processadora, né? Que eu falei para vocês entenderem melhor, como se fosse uma impressora gigante. Dentro dela a gente tem os tubos, né? Os baldes, vamos dizer assim, dos químicos. E a gente ainda assim precisa de uma câmara escura, que é quando a gente vai retirar o filme, né, e colocar na processadora. Porque o filme não pode ser exposto à luz antes de ser revelado, tá? No processamento automático ocorre a mesma coisa que a gente faria no processo manual, só que no caso é dentro da processadora. O filme vai passar entre os químicos dentro da processadora e vai sair para a gente úmido, né? Ainda vai terminar de secar ainda, tá? No caso da câmara escura, é o lugar onde a gente vai fazer esse processamento radiográfico, né? Onde a gente precisa ter a luz filtrada, né? Que é aquela luz vermelhinha, a gente não, quando tem, né? Porque não pode ser a luz comum, senão vai velar o filme. E a ventilação apropriada, né, os exaustores, que é por conta dos químicos que tem lá e são prejudiciais à nossa saúde se ele não tiver uma saída adequada, tá? Aí nós temos os tipos de câmara escura, a portátil, a tipo quarto e labirinto. No caso, né, da radiologia odontológica, o que, é que a gente está falando aqui, nós utilizamos a portátil. Ela é exatamente assim como está na foto, tá? A gente consegue encontrar aí nessas casas especializadas que vendem acessórios na área da saúde, tá? Tem Dental Belly, tem Hospitamed, tem um monte de lojas aqui na nossa cidade onde a gente pode encontrar. Além disso daí, nessas mesmas casas a gente encontra luvas, máscaras, toucas, tudo da área da saúde, em todos os campos aí a gente encontra, tá? Por que que a gente utiliza isso daí? O filme é tão pequenininho, cabe na nossa boca, então para que que a gente vai precisar de uma sala enorme para poder revelar um filme que cabe na palma da nossa mão, né? Então, o tipo de câmara escura utilizada aí na radiologia odontológica é o tipo portátil, tá? Lembrem-se disso, pergunta de prova, né? O tipo de câmara escura que é utilizado nessa área da radiologia odontológica é o tipo de câmara portátil, tá? O quarto, né, é aquele que a gente consegue fazer aí o processamento manual, né, ou automático, e o labirinto também. O que vai diferenciar os dois é que a sala, né, tem alguns detalhes na entrada, né, para dificultar mais ainda a entrada da luz, tá? Os equipamentos
que a gente viu também aí, né, utilizados na câmara escura, essas mesas, essas bancadas aí, onde fica aí os identificadores de radiografia, onde a gente pode carregar, né, o chassi ou descarregar para poder fazer o processo de revelação. A gente tem aí os suportes e as colgaduras, que foi a última parte que a gente parou ontem, né? Que são esses acessórios aí para a gente poder manipular os filmes radiográficos. Esse primeiro aqui é para aqueles filmes maiores, tá? Das outras partes, vamos dizer assim, do nosso corpo. Esse daqui, essa colgadura, ela é pequenininha, é do tamanho do nosso dedo indicador, tá? Ela serve para a gente segurar o filme radiográfico intrabucal, tá? A gente pode segurar ele aqui na pontinha, ele fica fixado aqui, e a gente segura nessa outra extremidade para poder mergulhar o filme no potinho do revelador, do fixador e da água, tá? Essa colgadura, a gente utiliza ela aqui dentro, ó. Numa mão a gente segura a colgadura e na outra o filme radiográfico dentro desse papelzinho aqui, ó. Tá? A gente segura esse papelzinho com tudo isso aqui dentro e na outra mão a gente segura a colgadura aqui dentro. Aqui dentro a gente vai descartar, né, abrir tudo até ficar somente com o filme. A gente vai tirar o papel preto, a laminazinha de chumbo, a casquinha de plástico e vai ficar só com o filme radiográfico na mão. Aí a gente vai pegar a colgadura e vai colocar como se fosse uma presilhinha na pontinha do filme, tá? E aí a gente vai segurar na outra extremidade. O que acontece? Dentro dessa câmara escura vão ter 3 potinhos, tá? Os mesmos químicos que a gente utiliza para revelar um filme grande, a gente utiliza aqui, só que em quantidade menor, tá? A forma que você vai dispor esses potinhos aqui dentro vai de acordo com o seu jeito de revelar. Você pode começar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. O importante é que a ordem seja sempre a mesma. Você vai passar primeiro no revelador, na água, depois no fixador, tá? Então, fica 3 potinhos aqui dentro. Um contendo o revelador, outro contendo água normal e o outro contendo o revelador. Aí você descascou todo o pacotinho, ficou com o filme radiográfico na mão e a colgadura na outra. Colocou a colgadura na ponta do filmezinho intrabucal, aí você vai mergulhar no primeiro potinho. Qual é o primeiro potinho que a gente tem que mergulhar? Qual é o químico que contém? Revelador. Isso, o primeiro tem que ser o revelador, tá? Ele vai ficar lá dentro, a gente tem que deixar mergulhado lá completamente, cobrindo todo o filme radiográfico por cerca de 1 minutinho. Então a gente sempre fica com um relógio disponível para a gente olhar o tempo, né? E deixar ele lá cerca de 1 minuto. Deu 1 minuto, retira do revelador e lava para tirar os resíduos que ainda possam existir, né? Do químico, tá? Lava na água aí cerca de 10 segundos, 15 segundos, aí coloca no fixador, tá? Isso daí vai fixar a imagem. Deixa lá por alguns segundos, né? Cerca de 30 segundos já dá pra gente abrir. Isso aqui é a tampinha da câmera portátil. Depois de alguns segundos no fixador, a gente já pode abrir a tampinha, tá? Enquanto não passar pelo processo de revelar, lavar e colocar no fixador, se a gente abrir a tampinha, o filme vai velar. Vai ficar todo branco, não vai dar de ver a imagem, tá? Mas depois que a gente coloca no fixador e espera alguns segundinhos, uns 20 segundos, 30 segundos, a gente já pode abrir a tampinha, mas deixa mergulhado lá por mais 1 minutinho, 2, tá? Depois disso, a gente vai lavar em água corrente, né, na torneirinha lá, ou então no potinho de novo, lava para tirar todo o resíduo. O correto é que a gente lave na torneira, né, em água corrente. E aí a gente vai pendurar, né, em algum lugar destinado lá na clínica, na salinha, a gente pendura para secar esse filme, tá?
Por isso que a gente precisa dessa colgadura. É tanto que na pontinha ela tem uma curvinha que é pra gente deixar o filme penduradinho lá para poder secar, tá bom? Entenderam o processo de revelação do filme intrabucal? Entendi. É bem tranquilo. Vocês, quando estiverem estudando aí sobre radiologia odontológica, vocês vão ver com mais detalhes e vão fazer a visita técnica para ver pessoalmente também, tá? Hoje a gente vai terminar, né, no caso, alguns acessórios aí, tá? Bem rapidinho, 15 minutinhos a gente termina aqui. O filtro de segurança, que seria uma lanterna de teto ou parede, né? Que são essas luzes especiais aí, que são vermelhas, né? Pra gente poder enxergar dentro da câmara escura, né? Sem que os filmes sejam velados, né? É a única luz aí que pode ter dentro da câmara escura pra gente poder não ficar assim na escuridão total, né? Pra gente poder enxergar alguma coisinha aqui e ali, tá? Os tanques de processamento com tampa, né? É onde a gente coloca aí o revelador, o fixador e a água, tá? É aí onde ocorre o processamento, né? É automático, tá? A gente coloca o químico de revelar, fixar e a água. Os termômetros de imersão, que é para medir a temperatura desses líquidos, né, de processamento antes da revelação, tá? E tem um relógio alarme que dispara quando o tempo de revelação acaba. Gente, esses métodos aí são todos, né, de revelação de filme mais antigos, tá? Como eu falei para vocês, a gente está numa era mais moderna, onde todos esses equipamentos estão sendo trocados, né, por equipamentos digitais que vão trazer uma melhora aí estrondosa para nossa vida, né? Tanto na nossa vida profissional, quanto para o paciente, quanto para o meio ambiente, né? Isso daí a gente está vendo tudo como que eram feitos esses processos há alguns anos, tá? Tem alguns profissionais, os profissionais mais antigos, eles precisavam saber direitinho esse processo, porque era o que eles iriam trabalhar, né, diretamente. E a era digital era uma coisa assim que estava meio que longe de acontecer. Não é o nosso caso agora. A gente estuda para saber como que tudo começou, né, na nossa área, mas a era digital é o que a gente está vivendo agora. Então, não todos os equipamentos, né, mas a grande maioria dos que vocês vão lidar e vão ter acesso são equipamentos digitais, tá? Negatoscópio. Eu acho que todo mundo já viu um negatoscópio, né? E é o acessório mais requisitado na radiologia, principalmente na hora das fotos, né? O negatoscópio é essa plaquinha, né? Vamos dizer assim, como se fosse um quadro que a gente consegue visualizar as imagens radiográficas, tá? A gente liga uma luzinha nele, geralmente, dependendo do tamanho, tem uma luzinha ou duas que ficam aqui atrás. Ele tem que estar ligado na tomada e a gente liga essas luzes e coloca o filme radiográfico preso aqui na frente, a gente prende aqui e a gente consegue analisar a imagem radiográfica através do negatoscópio, tá? Ele também precisa de cuidado, a gente precisa limpar, tá? Ter cuidado para não quebrar o interruptorzinho que a gente liga a luz, né? Tem que sempre higienizar. É um cuidado que a gente também tem que ter com o negatoscópio, tá? Mas a função dele é auxiliar aí para visualizar as imagens radiográficas, tá? A gente precisa de um negatoscópio se a gente faz uma imagem digital? Hum? Não. Não. A imagem digital a gente consegue ver lá no computador, a gente consegue imprimir, né, em papel, a grande maioria das vezes. Mas existem casos de, por exemplo, na radiologia odontológica, a gente pode até fazer uma radiografia digital e imprimir ela, né, em filme mesmo radiográfico. Lembra que a gente tem gente que fica olhando contra a luz, que é para ver melhor? É exatamente para fazer a função do negatoscópio,
tá? A estufa de secagem é para esses casos aí mais antigos, que é para secar as radiografias, né, que passam pela água. O último processo aí é de passar pela água. Passa pelo revelador, passa pela água, pelo fixador, passa pela água de novo, né? E aí ela vai ficar úmida, então ela tem que secar. Então eram utilizadas aí, né, as estufas de secagem, tá? Soluções do processamento radiográfico, né? As soluções aí, elas podem ser apresentadas aí tanto prontas para uso, tá? Ou concentradas e até mesmo em pó, tá? Essas soluções que a gente está falando são esses químicos que a gente utiliza para fazer a revelação do filme radiográfico, tá? Quais as características da radiologia odontológica? Né? Ela vai se constituir aí basicamente de um aparelho de raio-x periapical. O que é o raio-x periapical? É quando a gente faz a radiografia de um dentinho só, de dois dentinhos só, bem próximos, tá? Ou de um aparelho panorâmico, né, que é um aparelho que ele vai realizar as radiografias aí de toda a nossa arcada dentária. Então, a gente consegue ver todos os dentes da arcada superior, todos os dentes da arcada inferior, num aparelho que a gente chama aparelho panorâmico. Nesse mesmo aparelho, a gente também consegue fazer as radiografias cefalométricas. Essas radiografias são radiografias realizadas aí, geralmente, para pacientes que vão colocar aparelho, por exemplo. Quem já tem aparelho, quem já usou, provavelmente já fez. É uma radiografia que a gente faz da lateral, assim, de perfil, né? Isso aí vai ver a relação, como que tá a nossa mordida, né? Se tá, os dentes superiores estão mais para frente, vamos dizer assim, a classe que a gente chama, né? A classe dos dentes. Vai ver a questão como que fica a nossa boca de perfil, a relação da mordida dos dentes superiores com os dentes inferiores, tá? É feita essa radiografia cefalométrica, ela também é feita nesse aparelho panorâmico, tá? Depois de feita essa radiografia, o profissional vai fazer os traçados cefalométricos, né? Que vocês vão entender também melhor isso na disciplina de radiologia odontológica. Mas nada mais é do que pegar pontos específicos, né, do nosso rosto e ligar eles para o dentista analisar como que tá a relação da nossa mordida, tá? Esse aparelho que vocês estão vendo aqui, ó, esse primeiro, é um aparelho de periapical, tá? É o que a gente utiliza para fazer a radiografia de um dentinho só, de dois dentinhos. A imagem fica mais próxima, então a gente consegue ver melhor a raiz do dente, a gente consegue ver melhor uma cárie que possa existir, tá? Algum resíduo radicular, que é o quê? Resto de raiz, né, de dente que fica na boca, tá? Esse aqui é o aparelho periapical. Ele tem uma base, o corpo. Aqui a gente tem uma espécie de painel de controle, o braço articulado, o cabeçote e o cilindro por onde vai sair a radiação. No caso, esse daqui é um convencional, tá? A gente vai disparar a radiação e aí a gente ainda vai ter que levar para o processo de revelação do filme lá naquela câmarazinha portátil que a gente acabou de ver, tá? Esse daqui, ele é o digital. Como que acontece? Em vez de a gente utilizar filme radiográfico para ter que revelar, a gente utiliza sensor radiográfico. Então, o sensor, ele é do mesmo tamanho do filme, só que ele tem um cabinho e é ligado lá no computador. Então, a radiação vai sair, em vez dela penetrar no filme radiográfico, ela vai penetrar no sensor e a imagem já vai aparecer automaticamente lá na tela do computador, né? Otimizando o tempo, trazendo a facilidade para a gente poder manipular a imagem caso ela não fique tão boa, tá? Então, não importando, seja esse digital ou o convencional, esses dois aqui são os aparelhos de periapical, tá?
Olha o tubo dele como é menorzinho, a saída é redondinha, menorzinha. Tem esse braço articulado que é pra gente posicionar em qualquer parte da cabeça, né? Perto da boca do paciente, tá? Mais próximo aqui, o cabeçote, onde vai sair a radiação. A gente tem que posicionar no local correto, tá? A parte elétrica do corpo, que é onde fica o painel de controle. E aqui a gente tem uma representação como que é feita aí uma radiografia periapical, tá? Aqui é o tubo, onde vai sair o raio-x, e a gente tem um posicionador, tá? Aqui é uma borrachinha onde a gente vai morder, e aí o tubo ele tem que ser posicionado retinho com essa bolinha aqui do nosso posicionador. Isso vai fazer com que o raio saia diretamente e seja captado ou pelo filme radiográfico ou pelo sensor, tá? Aqui a gente consegue fazer uma desses dentes aqui da frente, tá? Que são os incisivos centrais. Vocês vão aprender o nome de todos os dentes e a função deles também. E aqui a gente consegue ver uma radiografia, ó, que vai ser feita. Essa daqui, no caso, é com filme radiográfico. Não sei se daí vocês conseguem ver, mas atrás dessa borrachinha azul tem uma películazinha branca, que é o filme radiográfico. Né? Essa daqui a gente vai fazer a imagem dos dentes pré-molares, tá? Esse aparelho aqui é o aparelho panorâmico, tá? É o que eu tava falando para vocês. Essa moça aqui, ela tá no posicionamento para fazer uma imagem radiográfica panorâmica, tá? Então, como que funciona? De um lado tem o tubo, onde vai sair a radiação, do outro tem um detector. O paciente vai ficar paradinho aqui, essa parte aqui é onde a gente faz a panorâmica, a radiografia panorâmica, onde a gente consegue fazer ATM, exame de ATM. O que é exame de ATM? É um exame onde a gente vai avaliar a articulação temporomandibular. Que articulação é essa? Quando a gente abre a boca. Tem gente que quando abre a boca estrala, né? Faz aquele barulhinho e às vezes sai do lugar e causa dor. É a articulação temporomandibular, tá? E a gente consegue fazer nessa parte do aparelho também, além de também fazer tomografia, tá? Tudo nessa parte do aparelho. Já nesse outro lado aqui, é o lado que a gente consegue fazer a radiografia cefalométrica, né? Aquela radiografia que eu falei para vocês que é do perfil do nosso rosto. Também dá para fazer a radiografia frontal do nosso rosto. E mais uma coisa que muita gente não sabe. Nesse mesmo aparelho, nessas clínicas que realizam exames odontológicos, a gente também consegue fazer uma radiografia chamada telecarpal, que é uma radiografia da mão, tá? Então, nesse ladinho, a gente faz a radiografia, a teleradiografia, né, que é a radiografia do perfil do nosso rosto, que servem para fazer o traçado cefalométrico. Consegue fazer uma radiografia frontal, que é de frente, né, de frente do nosso rosto. Dá para a gente analisar aí a questão dos ossos da nossa face, seios da face, e dá para fazer a telecarpal. Para que serve essa radiografia da mão? Geralmente é feita em crianças e adolescentes para avaliar o crescimento, né, desse paciente. Os ossos da mão, eles são separadinhos, tá? Quando vocês verem a anatomia, vocês vão ver isso. Os ossos da nossa mão, quando a gente é criança, pequenininho, eles são afastadinhos uns dos outros. Conforme a gente vai crescendo, né, os ossos também vão crescendo e vão juntando, ficando mais unidos, tá? Tem crianças que têm dificuldade no crescimento, fazem acompanhamento médico e para ver se está tendo esse desenvolvimento, eles fazem o pedido dessa radiografia, né, que é a radiografia telecarpal, que é feita nesse aparelho aqui que a gente usa para fazer os exames odontológicos, tá?
Esse posicionamento aqui é para fazer a radiografia panorâmica. Ela morde na pontinha do posicionador. Tem essas partezinhas que vão segurar a cabeça do paciente para que ela não movimente. E aí o tubo, junto com o detector, vão girar ao redor da cabeça dela, tá? Fazendo um giro aí de 360 graus para fazer uma imagem panorâmica, tá? Aqui a teleradiografia lateral, nessa outra parte do equipamento, aonde também tem que ficar firme a cabeça dela, tem uma reguinha que fica aqui no troncozinho do nariz, para que ela não movimente o rosto, ela tem que ficar com o rosto retinho, olhando para frente, com os olhos abertos, não pode deglutir, ou seja, não pode engolir saliva durante o exame, ficar bem paradinha. Nesse caso aqui, em vez de fazer um giro de 360 graus, o tubo e o detector vão passar de frente para trás. E aí faz o exame de lateral. Nesse caso aqui, em vez de ela estar de lado para o tubo, ela está de frente. E aí do mesmo jeito. Aqui é um posicionamento da radiografia interproximal. Tá vendo? Ela tá mordendo, o tubo tá posicionado retinho com o posicionador. E aqui a gente vai poder avaliar aí a relação, né, entre os dentes dela. Interproximal, a gente avalia a relação entre os dentes, tanto superior quanto inferior dessa partezinha aqui que ela tá avaliando, tá? Essa daqui é a radiografia oclusal. Lembra que eu falei que o filme da oclusal ele é maior, mais largo, que a gente morde como se fosse uma bolacha? Olha aqui a paciente mordendo o filme. E nesse caso, o tubo está vindo de cima. Então, a gente está vendo aqui, a gente vai ver, no caso, né, quando terminar e for feita a revelação do filme, a gente vai ver todos os dentes do maxilar, tá? Que é a arcada superior. Se o tubo tivesse vindo por baixo e o filme tivesse ao contrário, né? A parte está para cima, para baixo, a gente iria conseguir visualizar a mandíbula dela, os dentes inferiores. Ok, tá todo mundo aí? Gente. Oi. Vocês entenderam isso aí? Sim. Beleza. Alguma dúvida? Não. Beleza, então é isso, tá? O que a gente precisa saber dos acessórios que a gente tem na radiologia odontológica? Vamos fazer uma recapitulação aqui, tá? A gente tem os filmes intrabucais, a gente tem o equipamento periapical. Do que é esse equipamento? É o equipamento que a gente faz radiografias do dente individual. A gente faz só de um dente ou de 2, 3 no máximo. É esse aqui, ó. Esse equipamento é o de periapical. Aqui a gente tem a foto de um posicionamento. Esse equipamento aqui, quais são os exames que a gente pode realizar nesse equipamento? Vamos lá, que eu acabei de falar para vocês. Ninguém? Vocês estão com vergonha ou vocês não sabem, gente? Professora, não sei não qual é. Radiologia interproximal. Não. Ah, Eu não não? sei o nome, mas eu sei que Ó, é de frente e lado da mão. interproximal, que é de pertinho do dente, da relação entre os dentes, a gente faz nesse aparelho aqui, ó. Que ele é pequenininho, é de pertinho do dente. No Ah, tá. aparelho periapical. Esse aparelho aqui que é maior, a gente faz radiografia. A gente tem que pensar assim: um aparelho que é menor, a gente faz radiografias menores, tá? Até Então, o panorâmico. isso, esse aqui é o aparelho panorâmico. Nele, a gente vai conseguir realizar a radiografia panorâmica, que é a radiografia que vai pegar todos os dentes da nossa boca. A gente consegue fazer tomografia da boca. A gente consegue fazer teleradiografia.
a radiografia frontal e a telecarpal. Tudo isso no único aparelho. Tá? Aí aqui alguns posicionamentos. Foquem bastante nas imagens que tem no slide, que a prova de vocês vai conter imagens, tá? Para vocês dizerem se é de que aparelho que é, tá? Qual acessório está sendo utilizado. Lembra, vocês estão percebendo que em todas as imagens a paciente está usando o avental, né? Em qualquer área da radiologia que o paciente for fazer um exame, ele precisa estar protegido com um avental plumbífero, né? Onde ele contém chumbo, tá? Então, ele sempre tem que estar usando, a não ser que ele vá fazer um exame de tórax, por exemplo. Aí ele não pode estar usando, porque senão não vai dar para ver, né? Mas no caso da radiologia odontológica, ele também sempre vai ter que estar usando, como é na boca, então não existe caso em que ele não vá utilizar. Então, sempre o paciente tem que estar utilizando o avental de chumbo. No caso, também precisa do protetor de tireoide. Existem alguns casos, sim, de exceções, que o protetor de tireoide, por ser alto, ele pode atrapalhar um pouquinho na imagem, mas aí tem que ficar um pouquinho baixo. Aqui a moça não está utilizando, mas tem nas clínicas, né, os protetores de tireoide, tá? Vocês já conhecem o protetor de tireoide e o avental de chumbo? Já vimos, já. Pois é, são equipamentos, né, que a gente utiliza aí para proteção do paciente, tá? E é isso, gente.